Amigos telespectadores do João Jorge em Revista, o nosso quadro História de Sucesso hoje se agiganta. Nós vamos receber, com os aplausos de todos vocês, um dos maiores e mais credibilizados deputados da política norte-mineira e do estado de Minas Gerais. Eu vou ficar cara a cara, frente a frente, com o deputado estadual com 7 mandatos, Carlos Pimenta. Meu querido Carlos Pimenta, é uma alegria recebê-lo aqui no João Jorge em Revista, no História de Sucesso. Você que sempre abrilhantou a cultura, você que teve uma passagem brilhante como vereador e posteriormente com 7 mandatos como deputado. E eu começo perguntando a você da sua ligação com essa questão da imagem do som. Porque nos anos 70, especificamente no seu primeiro mandato, em 1976, eleito em chapa do saudoso, inesquecível prefeito Antônio Lafetá Rebelo, você foi um vereador que preocupou-se com essa questão de resgatar a memória e da imagem e do som. Eu gostaria que você me respondesse por que você, já naquela época, pensava dessa forma. Ô João Jorge, primeiro é um prazer muito grande estar aqui no seu programa, João Jorge em Revista. Um programa bacana, um programa voltado para as famílias de Montes Claros, em que você resgata histórias, você resgata personagens que no dia a dia ajudam a construir a nossa cultura e a nossa história de Montes Claros. Prazer muito grande estar aqui com você hoje. A alegria é toda nossa. Bom, nessa época, João Jorge, eu já me preocupava muito, exatamente para que a gente pudesse preservar a história de Montes Claros, a cultura de Montes Claros. E como vereador, nós criamos um projeto, criando o Museu da Imagem e do Som de Montes Claros. Imagina se naquela época tivéssemos a oportunidade de fazer entrevistas com Toninho Rebelo, com o Dr. Crisantino Borém, né, com Hermes de Paula, com várias personagens que ajudaram, escreveram, participaram do dia a dia da nossa história. E este projeto, ele nunca foi levado, né, a efeito, e agora nós estamos tendo a oportunidade de poder ajudar a escrever, a preservar todo esse passado, todas essas conversas que nós tivemos, o dia a dia de pessoas como Lazinho Pimenta, né, grandes personagens, grandes colunistas, que também participaram. E você hoje dá sequência a esse trabalho e pode contar comigo. Nós vamos juntos poder ajudar a fixar a memória de Montes Claros. Muito obrigado, deputado. Mas por falar em Dr. Crisantino Borém, que você citou, e aí isso nos emociona, porque eu, quando menino, foi a primeira campanha política de que eu participei. E como a doutora Cláudia Borém, filha do inesquecível ex-vice-prefeito de Montes Claros, Dr. Crisantino Borém, entrou na sua vida, e é verdade que o senhor deputado entrou para a política pelas mãos do nosso querido e saudoso Crisantino Borém? É verdade, sim. Eu estava ainda cursando a medicina, era acadêmico de medicina, conheci Cláudia, né, e nós namoramos durante algum tempo, noivamos também durante algum tempo, e lá pelos anos de 1976, eu estava na casa de Crisantino, namorando com Cláudia, participando daquele momento tão importante para mim. E ele chegou assim e falou assim: olha, eu vou ser o vice de Toninho Rebelo e eu gostaria que você pudesse ser candidato a vereador de Montes Claros. Eu levei um susto, né? Eu falei assim: uai, Crisantino, eu estou formando em medicina, eu quero levar adiante meu curso de medicina, mas se for para poder ajudar, se for para poder participar dessa chapa histórica de Montes Claros, tendo o Toninho Rebelo como nosso prefeito e o senhor como o nosso vice-prefeito, eu topo a parada, né? E me lembro que faltavam alguns meses, eu me filiei no partido de Dr. Crisantino e fizemos uma campanha bonita, uma campanha propositiva. Levei isso para a Faculdade de Medicina, meus colegas todos abraçaram a campanha, eu participava do diretório acadêmico da FAMED, e levamos a campanha, e a minha primeira propaganda foi essa: juventude é força. E fiz aquela propaganda, ainda era aqueles clichêzinhos ali nos morrinhos, tinha uma gráfica lá e não tinha dinheiro para poder custear a propaganda. Fizemos a nossa propaganda e me elegi vereador
em 1977, e a partir daí começa toda uma vida política, uma vida pública limpa, uma vida pública de estar sempre perto da população. Meu mandato sempre foi um mandato popular. Compromissado? Compromissado, né? Com a juventude, compromissado com a saúde, compromissado com as causas populares. Eu nunca fui um político ligado a nenhuma empreiteira, nenhum empresário. Sempre a minha vida foi pautada na representação popular. Isso mesmo. Nós vamos dar um pulo agora no tempo e evoluir mais nessa questão do tratamento da sua trajetória. Deputado, o senhor foi secretário de Estado do governo Anastasia. Criou uma grande frente de trabalho, amigos telespectadores. Eu gostaria que o deputado relatasse como foi essa experiência como secretário de Estado no governo Anastasia. Ô João, eu sempre tive muita experiência na área legislativa, né? 3 mandatos como vereador de Montes Claros, depois eu me elegi deputado estadual em 1994, né, na época de Azeredo ainda, né? E a partir daí eu sempre levei a minha vida pautada nas questões legislativas, fazendo projetos, elaborando projetos, fazendo a representação, segurando a bandeira da saúde, da bandeira de Montes Claros, do norte de Minas. E naquela ocasião, 2010, 2011, eu fui convidado pelo então governador Anastasia para poder ocupar, criou-se a pasta, né, da Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego. E nós entramos nessa secretaria com toda a força, para que a gente pudesse mudar um pouco essa questão da relação do emprego com o empregado. Nós tínhamos, muitas vezes, muitos empregos e uma baixa qualificação. E a partir daí nós criamos as diretorias regionais do trabalho e emprego em todas as macro-regiões de Minas Gerais, inclusive em Montes Claros. E preocupamos muito em criar o Cine, né, que é o Sistema Nacional de Geração de Emprego, focado na qualificação profissional. Não adiantava nada o trabalhador chegar numa empresa e falar, olha, eu quero emprego, se esse trabalhador não tinha uma qualificação. Muitos deles não sabiam sequer se apresentar para uma entrevista de trabalho. Chegavam lá de qualquer jeito e faziam o currículo de qualquer maneira. E foi o período em que Minas Gerais teve o menor índice de desemprego, porque o primeiro ano nós trouxemos a qualificação. E no segundo ano nós fizemos com que esse trabalhador pudesse estar no emprego certo no momento certo. Foram 2 anos e meio de muita experiência, de muito trabalho, de muitos frutos colhidos, e Minas Gerais cresceu muito nesse período, graças a Deus. Deputado, o senhor foi um deputado que nunca fugiu da raia. Quando tem que cobrar, fosse o governador que fosse, estava sempre cobrando. Mas no governo Pimentel, isso aconteceu constantemente, muitas críticas, porque foi um governo, na verdade, amigo telespectador, eu aqui não estou indo contra sigla nenhuma, contra partido nenhum, mas foi um governo, infelizmente, muito mal avaliado. E por diversas vezes, inclusive dentro da educação, o deputado cobrou muito, né? E ao final, foi aquele final desastroso, onde o governo não tinha o dinheiro para pagar os professores, porque ninguém sabe onde foi parar esse dinheiro, e jogou a bomba para o prefeito Humberto Souto. Jogou a bomba para Humberto, e Humberto, depois, com o tempo, com o jeito, foi conseguindo resolver a coisa. Como o senhor avalia esse nível de governo, os últimos governos que nós tivemos? Qual a sua avaliação no estado de Minas Gerais? Meu Jorge, eu acho que durante o governo Pimentel, foram 4 anos que, se pudesse, a gente passava uma borracha em cima desse período. Eu estava na oposição, nós éramos apenas 17 deputados, e todas as ações do governo Pimentel eram ações que não tinham um propósito de poder fazer com que a saúde pudesse ter os recursos necessários, a educação pudesse também ser valorizada, efetivamente valorizada. Foi um governo que sacrificou muito as prefeituras mineiras. Você falou do prefeito Humberto Souto, e foi verdade, o Humberto Souto, durante o período Pimentel, ele não recebeu os recursos devidos constitucionalmente. Verdade. Não passou o dinheiro da saúde, não passou o dinheiro da educação, não passou o dinheiro do transporte escolar.
O governo Pimentel, ele ficou, de uma certa maneira, tão sem ação, que até os salários dos servidores de Minas Gerais eram parcelados, né? Na educação, por exemplo, em 2018, o governo, com o propósito de estabelecer uma valorização maior para o setor de educacional, mandou para casa um projeto de lei instituindo o piso mineiro em paridade com o piso nacional para os professores, não cumpriu, e depois eles resolveram mandar uma proposta de alteração da Constituição em março de 2018. A Assembleia de Minas ela aprovou uma mudança da Constituição Mineira num tempo recorde de 45 dias. Nós estabelecemos pela Constituição a paridade com o salário dos professores. O Pimentel também não cumpriu, teve o ano de 2018 quase todo para cumprir. E vê aquela enrolação, aquela enganação, sacrificando os hospitais, sacrificando os governos municipais. E foram anos muito difíceis. Todas as vezes a gente denunciava tudo isso. Eu era o presidente da Comissão de Saúde durante os 4 anos, recebia lá na Comissão de Saúde os representantes de todos os hospitais filantrópicos, né, da Feira Santas, das Santas Casas, pedindo aí para que a gente pudesse ter uma ação, para que a gente pudesse ter uma forma de fazer com que o governo pagasse o que devia aos hospitais. Não foi possível. Então era aquela enganação, aquele disse e não disse, um governo de propaganda dizendo que estava apertado, que teria recebido uma herança maldita do então governador, na época era Alberto Pinto Coelho, e, enfim, foram muitas propostas, muitas enganações, muita coisa que prometeu e não cumpriu, e foram 4 anos difíceis para Minas Gerais, e após esses 4 anos, nós tivemos aí a sorte de ter um novo governo, um governo voltado para o foco, para poder resolver estruturalmente os problemas de Minas Gerais, e graças a Deus, aos poucos, o estado de Minas Gerais foi se transformando, e é hoje o estado que é. Deputado, neste seu último mandato, agora, o 7º, o senhor chegou, foi o mandato, os 4 anos, que eu considero que você mais trabalhou. E trabalhou, amigo telespectador, assim, com uma credibilidade tamanha que ele sempre teve, mas trabalhou com mais garra. E trouxe para Montes Claros, foi campeão em emendas, foi o maior parceiro do prefeito Humberto Souto. Como o senhor avalia essa parceria com a prefeitura, porque trouxe melhoramentos diversos para Montes Claros, resgatou, salvou a Praça da Matriz, hoje berço cultural de Montes Claros, do Circuito Cultural de Montes Claros. Nós vamos falar agora dessa questão, da questão de infraestrutura em todos os setores que o deputado foi buscar e fez bravamente, bonito, para Montes Claros. João Jorge, a primeira providência que a Assembleia tomou foi instituir as emendas obrigatórias, impositivas. Porque até então, voltando atrás nos 4 anos do governo Pimentel, as nossas emendas da oposição, elas não foram pagas. Nós não recebemos nada do governo Pimentel. Ele falava que a oposição tinha que ser passada a pão e água. E nós realmente passamos a pão e água. E no final do governo Pimentel, a Assembleia, sentindo que a gente estava sendo prejudicada, porque a emenda não é para mim, a emenda é para um município, é para uma instituição, é para uma comunidade, nós instituímos as emendas impositivas. E estabelecemos que o governo do Estado teria a obrigação, como está tendo a obrigação, de pagar, dentro do ano das emendas, todas as emendas impositivas aos deputados. Tanto é que hoje, no governo Zema, o deputado de situação ou de oposição recebe as suas emendas. Se está aplicando bem ou mal, é um problema individual de cada deputado. E nós estamos fazendo com que essas emendas elas venham a mudar a realidade das comunidades. A capilaridade do governo do Estado são as emendas dos deputados. É verdade. Muitas vezes, para você atender, só como exemplo, a Associação Presente, da doutora Prícila,
que nós passamos no ano passado uma emenda para poder fazer com que aquela instituição pudesse ter condições de comprar novos equipamentos, novas camas, inclusive camas hospitalares, para poder fazer face a um programa, um projeto meu, que instituiu o Programa Estadual de Cuidados Paliativos. E a doutora Príscila, nesse ano, já comprou todos os equipamentos. E esse ano o governo Zema vai financiar, através do SUS, 10 leitos de cuidados paliativos na Associação Presente, para a gente atender, João, aquela pessoa que mais está sofrendo na vida. Aquele paciente que está em fase terminal da sua vida, seja através de um câncer ou de uma doença grave, que muitas vezes não pode ficar em casa, a família não tem como ter esse paciente, porque ele sofre muito de dor, é sentindo dor o dia todo, aquelas feridas no corpo de ficar deitada. Serão 10 leitos que serão inaugurados ainda esse ano, com os recursos da nossa emenda, para que esse paciente possa ter a qualidade de vida, ter os seus últimos dias de vida, as últimas horas de vida, sendo assistido, não sentindo dor, né? não tendo, com a pessoa ao seu lado da família, e ela possa morrer com dignidade. Então, emendas dessa forma, é a capilaridade que chegou para uma associação comunitária, para uma prefeitura, para uma instituição religiosa poder atender as questões sociais, e nós vimos aí quantas instituições que puderam comprar cestas básicas no período de pandemia. E as nossas emendas, todas elas, de uma forma absolutamente transparente, elas foram encaminhadas às prefeituras, às instituições, e elas estão sendo 100% cumpridas. Então, aqui para Montes Claros, João, na área da saúde, eu fui o deputado estadual que mais coloquei dinheiro no Fundo Municipal de Saúde para atender a pandemia de Covid, para que a prefeitura pudesse comprar medicamentos, comprar respiradores, comprar máscaras, para que as pessoas pudessem respirar, né, melhor, né, nessa falta de ar que deu aí, e tantos pacientes internados. Nós passamos recursos para as praças, a Praça da Matriz, e esse ano... O sinal ficou belíssimo. Maravilhosa, maravilhosa. Resgatamos a história de Montes Claros. Nós passamos recursos para asfaltar muitas ruas, passamos recursos para a construção de outras praças, inclusive em parceria com o prefeito Humberto Soto. Esse ano nós vamos iniciar a construção da Praça da Igreja Santa Clara, lá no bairro Morada do Sol, né? E muitas outras. Eu estou muito feliz em poder atender a população de Montes Claros, atender muitos outros municípios da região, porque é um dinheiro público que tem que ser usado principalmente com as pessoas que mais necessitam e valorizando prefeitos corretos e honestos, que pegam o dinheiro e fazem o melhor para a população e presta conta desses recursos. Realmente o prefeito Humberto Soto é digno de todos os aplausos, um dos melhores prefeitos do Brasil. Mas, deputado, eu quero aproveitar esse gancho aqui da Praça da Matriz e fazer uma homenagem para uma pessoa muito especial que já não se encontra entre nós. É o ex-secretário Paulinho Ribeiro, que está fazendo 1 ano de seu falecimento, e foi uma pessoa que realmente marcou muito, né? Paulinho deixou uma saudade enorme e foi um secretário de meio ambiente fantástico. Mas eu quero lhe perguntar o seguinte: a emenda da Praça da Matriz, que o resultado está aí, a olhos claros para que todos vejam o resultado dela, a praça belíssima, também puxou outro gancho. Houve um melhoramento naquele circuito cultural que hoje está numa efervescência enorme. E paralelo a isso, eu conversava com o deputado nos bastidores e o deputado nos disse que depois de mais de 40 anos, o queridíssimo Centro de Extensão Cultural Hermes de Paula, do qual eu já tive a alegria de ser diretor, eu sou ator, eu sou também diretor de teatro carnavalesco, eu tive essa alegria e agora o deputado me dá essa notícia que me deixou extremamente feliz. Nós teremos uma reforma do Centro Cultural através de suas emendas? Ô João Jorge, eu fui convidado pelo secretário de Cultura, o João Rodrigues, com a Júnia, e visitei hoje o Centro Cultural. Hoje que eu falo, nos dias de hoje, o Centro Cultural. Fui lá. Eu fiquei triste com o que eu vi. O Centro Cultural hoje, ele precisa urgentemente de uma reforma, de uma revitalização, porque ali funciona o coração cultural de Montes Claros. É verdade. Né? Quantos grupos teatrais que ali apresentam. Eu fui na biblioteca, eu vi a biblioteca, inclusive estava chovendo, goteirando dentro, lá no 3º andar do Centro Cultural. Eu falei ao João, faz o projeto.
Eu preciso primeiro que você faça o projeto, me entregue o projeto. E é um recurso muito grande, não é recurso de emenda, não. E esse projeto eu vou entregá-lo nas mãos do governador Romeu Zema, da mesma forma que eu fiz com os recursos de construção do centro de treinamento dos bombeiros militares de Montes Claros, quase 5 milhões de reais, e o dinheiro já está nas contas dos bombeiros militares, para a gente criar em Montes Claros o primeiro centro de treinamento dos bombeiros militares. Então esse mesmo caminho que eu fiz com os bombeiros, eu vou fazer com o Centro Cultural. Entendeu? Eu vou estar com o governador Romeu Zema, vou colocar essa emenda, inclusive eu quero convidar os outros deputados estaduais da bancada do Norte de Minas para assinar comigo essa emenda, para a gente colocar no orçamento de 2022 para ser executado em 2023. Eu acredito que esses recursos do Centro Cultural, eles devem ultrapassar o valor de 3,5 milhões. Então nós queremos mudar tudo. Nós queremos que ali seja efetivamente um centro, não só um centro cultural, um centro de receptivo, para que se possa ali apresentar as questões culturais, mas que a gente possa ter oportunidade de fazer encontros sociais, encontros de associações comunitárias, encontros da prefeitura, um encontro de reciclagem, né, da área de melhorar saúde. Mais para a cultura e abranger toda a comunidade. Melhorar a cultura e abranger toda a comunidade. Eu devo estar recebendo esse projeto das mãos do secretário João Rodrigues, vou levá-lo tão logo o receba nas mãos do governador e posso garantir que esses recursos eles estarão contidos, embutidos no orçamento do Estado de 2022 para ser pago em 2023. Carlos, você foi o deputado que mais trouxe emendas, que mais focou em Montes Claros. Nesse último mandato, fantástico. Mas eu quero te fazer uma pergunta que o amigo telespectador do João Jorge em Revista também está perguntando. Você há anos vem sendo tendo o nome cogitado para a Prefeitura Municipal de Montes Claros e nunca se candidatou à Prefeitura Municipal de Montes Claros. E agora, para o próximo pleito, você será um dos nossos grandes candidatos a disputar a eleição municipal? João Jorge, eu acho que para qualquer político, ele ser prefeito de Montes Claros é uma felicidade, é uma honra, é uma grande oportunidade. Nós estamos num grupo político. Esse grupo político ele é liderado pelo nosso prefeito Humberto Soto, que está dando demonstração de amor à cidade, de organização, sabe, de liderança desse grupo político. E eu, com muita honra, eu faço parte desse grupo político, como fazem também o deputado federal Marcelo de Freitas, como faz também o nosso vice-prefeito Guilherme Guimarães e várias outras pessoas. Eu acho que o que nós temos que fazer é preparar para que a gente possa ter cada dia mais força e lá na frente, depois na sucessão de Humberto Soto, nós vamos escolher o candidato que possa ter condições de receber uma prefeitura saneada, uma prefeitura organizada e dar sequência a esse trabalho do prefeito Humberto Soto. É claro que eu vou me preparar para isso. É claro que eu vou fazer com que cada dia mais eu possa agregar mais pessoas ao nosso lado para que a gente possa continuar trabalhando pela nossa Montes Claros. Eu não estou fugindo da sua pergunta. Eu estou dizendo que eu tenho que me preparar mais, mas eu tenho que respeitar a liderança do prefeito Humberto Soto dentro de um grupo. Se eu for escolhido, obviamente eu vou trabalhar muito para que eu possa receber uma prefeitura maravilhosa e dar sequência a esse trabalho. Se lá na frente eu não for escolhido, eu vou estar de prontidão para poder ajudar quem o grupo escolher, para que essa prefeitura continue nas mãos honradas de pessoas sérias e de pessoas competentes. Parabéns, deputado, pelo seu gesto de grandeza. Me surpreendeu com a resposta. Carlos, eu te fazer uma pergunta mais ousada agora. Você deu um sacode na sua estrutura de gabinete. Deu um sacode mesmo. E levou novos líderes, mexeu na sua assessoria, recebeu inúmeros
inúmeras adesões de ex-vereadores, dentre os quais eu destaco aqui o Edmilson Magalhães, excelente, Ildefonso da Saúde, enfim, uma turma muito boa de trabalho e de voto. E na sua espinha dorsal toda de gabinete, você mexeu e era necessário. Eu, particularmente, acho que era necessário. E isso, infelizmente, para alguns desses assessores que saíram, foi visto como retaliação, como alguma coisa nesse sentido. E alguns agiram o bombardeando por aí, até de forma maldosa, extremamente maldosa. Como o deputado Carlos Pimenta vai enfrentar? Ex-assessor insatisfeito, fake news. Como você vai enfrentar isso? Diante de, nós sabemos, e o amigo telespectador é por testemunha, desse grandioso trabalho que foi feito nesse mandato. Como é que você vai enfrentar essas intempéries dessas pessoas? Ô João, no momento em que eu fiz essa modificação, ou fiz estas modificações que foram absolutamente necessárias, convidando ex-vereadores como o Edmilson, como a Neia, como o Ailton, como o Ildefonso, o Fernandão, Anjo do Futuro e várias outras pessoas para poderem trabalhar conosco, agregar o nosso gabinete. A primeira coisa que eu fiz foi chamar as pessoas que queriam ser substituídas, agradecer muito como eu fiz e continuo agradecendo a todos eles, porque foram anos de convivência, mas chegou no momento em que eu precisava fazer essas modificações cirúrgicas na estrutura do meu gabinete. Se saíram insatisfeitos, a intenção não foi essa, eu imaginava que a gente teria uma convivência muito bacana. Bom, cada um é responsável pelo que faz e pelo que pensa. Eu não guardo nenhuma mágoa, absolutamente, de ninguém, de nenhum deles, mas eu precisava ter um gabinete efetivo, de trabalho. Nós estamos vivendo, João, esse momento diferente de alguns anos atrás. Alguns anos atrás você exigia muita presença física. Você tinha que correr todos os dias, ir para um local. Se você queria dar uma notícia, você tinha que deslocar quilômetros, ir lá, reunir o grupo todo. E o momento de hoje é o momento que nós estamos vivendo, é essa velocidade alucinante da internet, essa velocidade alucinante da informação. Isso traz muitos benefícios? Traz sim, mas também traz muita preocupação, porque a internet hoje parece que virou terra de ninguém, terra sem lei. A pessoa, quando quer agredir alguma pessoa, vai lá na internet, escreve anonimamente, muitas vezes anonimamente, faz um comentário maldoso, e isso aí fere de morte as pessoas de bem, sabe? Eu estou recebendo isso, muitas vezes, alarmado com essa velocidade e muitas vezes com as coisas, com a maldade que as pessoas exigem. Mas eu estou me preparando para isso sim. Acho que o fake news, por maior que seja, ou pela forma com que atinge as pessoas com muita intensidade, ele tem que ser desmascarado, sabe? Eu sou uma pessoa, eu sou médico, eu estou com 65 anos de idade, casado com uma pessoa maravilhosa, pai de 3 filhas, todas médicas, espetaculares, eu sou avô de 6 netos, sabe? Eu tenho a minha vida toda pautada pelo respeito com as pessoas, sabe? Pelo respeito com as instituições. Surgiu agora dizendo que essa questão dos professores, que eu teria agredido os professores, isso não existiu, João. Eu votei nos professores no primeiro turno, meu voto foi sim. E na análise do veto, eu não pude votar. Eu estava com efeitos de uma segunda contaminação de Covid. Eu tive sequelas graves. Eu estou como médico, naquele momento eu estava fazendo exames sérios, eu não fui a Belo Horizonte votar. E depois dizendo que eu teria votado contra, eu não votei contra, que eu teria agredido os professores. Eu não agredi os professores. Eu sou uma pessoa que eu tenho a capacidade de interpretar por mim mesmo. Né? Quando o governo está certo, eu vou lá e apoio o governo. Se o governo não está certo, eu vou lá e voto contra, como votei no primeiro turno, nos votos dos professores. Então, tudo isso é fruto de maldades. E meu coração não tem lugar para maldades. Eu sou uma pessoa que eu gosto de curtir a minha vida, mas com muito respeito, sabe? Eu respeito, isso aí vem do meu berço. Meu pai foi um juiz de direito.
Quando eu falei que eu ia entrar na política pela primeira vez, meu pai falou assim, olha, você pode até ser político, mas nunca me faça arrepender do voto que eu vou te dar. Então isso marca profundamente a minha passagem. São 7 mandatos de deputado estadual, são 3 mandatos de vereador de Montes Claros. Nunca me envolvi com nada. Eu não tenho nenhum inimigo que eu conheço. Se alguém é meu inimigo, paciência, problema dele. Eu não sou inimigo de ninguém. Então eu vou tocar a minha vida com tranquilidade, sabe? Vou enfrentar de frente todas as mentiras que venham ser contadas, os fake news, tá? Se eu me sentir ofendido na minha honra, para isso nós temos a justiça. As pessoas hoje elas não podem se esconder no anonimato das redes sociais. A justiça hoje está preparada para isso e cada um é responsável pelo que fala e pelo que diz, pelo que pensa e pelo que age. Eu sou responsável pelas minhas ações e as minhas ações vão ser sempre pautadas na ética, no respeito e na verdade. Rapidamente, para as suas despedidas, eu lhe devolvo a palavra para você se dirigir ao seu telespectador, ao norte de Minas, ao Brasil que nos acompanha, as pessoas que acompanham também no exterior. O deputado Carlos Pimenta, para as suas despedidas. João, eu só posso agradecer. Abrir meu coração, né, para o povo de Montes Claros, dizer à população que enquanto estiver na política, eu vou procurar fazer a política bem feita. A política, sabe, com honra, com respeito. E fazer com que a minha passagem pela política ela seja útil para a sociedade. Né? Eu não estou na política para me locupletar. Eu não estou na política para poder ajudar as pessoas próximas. Pelo contrário, quem trabalha comigo é um empregado do povo. Todas as minhas ações são voltadas para poder melhorar a qualidade de vida da população de Montes Claros e do norte de Minas. Eu só posso agradecer a cada um de vocês a bondade. Nesses últimos dias eu devo ter recebido mais de 700 mensagens de carinho, de apoio e quero continuar dessa maneira, sendo o empregado número 1 do povo de Montes Claros, ajudando o nosso prefeito, ao lado da minha família, da minha esposa, a doutora Cláudia, dos meus amigos, dos meus assessores, porque tudo isso só tem sentido quando traz benefício para a nossa população. E a você, João, o meu eterno agradecimento pelo que você faz. Eu tinha um professor de português, chamava Antônio Augusto Ataíde. Você conheceu o Antônio Augusto? Conheci, já foi homenageado meu. Uma pessoa maravilhosa que falava assim, nós temos que render as homenagens às pessoas de bem, principalmente às pessoas que trazem a boa informação ao povo. E das palavras do professor Antônio Augusto, renda a homenagem a você por tanto de bem que você faz ao povo de Montes Claros, na sua simplicidade, na sua humildade, mas na sua verdade. Você é um cara muito obrigado, deputado. Eu tiro o chapéu mesmo. Muito obrigado. Eu que o agradeço. Muito obrigado, João. Agradeço imensamente por isso. Amigos telespectadores do João Jorge em Revista. Em março último, nós homenageamos as grandes mulheres de Montes Claros e do norte de Minas. E na oportunidade, a consagrada vereadora Graça da Casa do Motor, que faz um trabalho fantástico no Legislativo, vice-presidente da Câmara Municipal de Montes Claros, primeira mulher na história da Câmara Municipal a ser uma vice-presidente, não pôde comparecer para receber esse Oscar Mulher, troféu Hebe Camargo. E nesta oportunidade, eu quero pedir ao deputado estadual Carlos Pimenta, neste momento muito bacana aqui no João Jorge em Revista, que faça a entrega para a vereadora Graça da Casa do Motor, deste troféu que leva o nome da grande rainha, eterna estrela da televisão brasileira, Hebe Camargo. Ô João Jorge, primeiro, um prazer muito grande, uma honra estar aqui com você, entregando esse Oscar a essa grande mulher, guerreira, vereadora que tem feito um trabalho fantástico por nossa Montes Claros. Uma vereadora presente nas comunidades rurais e que eu tenho a honra de ser amigo e de poder ajudá-la também com o nosso trabalho e com as nossas emendas. Então, Graça, receba em nome das mulheres de Montes Claros, em nome do povo de Montes Claros, esse reconhecimento desse grande jornalista, João Jorge, por tudo que você é e por tudo que você tem feito pela nossa Montes Claros. Obrigada. Obrigada, João, por essa homenagem. Muito me honra de estar aqui hoje recebendo. Parabéns pelo seu trabalho, doutor Carlos, meu grande amigo, deputado, que tem feito um grande trabalho por Montes Claros, pelo seu trabalho, pelas suas emendas e também pela nossa zona rural.
Agradeço imensamente, em nome da Zona Rural, todas as emendas que beneficiaram as nossas comunidades. E a você, João, parabéns pelo trabalho, viu? Sucesso. Muito obrigado, minha Você que é um querida. jornalista Obrigado, ético, Carlos. na simplicidade, como diz o Dr. Carlos, você merece todos os aplausos de hoje. E obrigada, me sinto muito honrada, em nome de todas as mulheres, de estar recebendo aqui hoje essa homenagem. E com esta cena maravilhosa, nós fechamos hoje o nosso História de Sucesso com os aplausos de todos vocês para o grande deputado estadual Carlos Pimenta e para a vereadora Graça da Casa do Motor. No próximo bloco, nós voltaremos.